Às vezes, vivemos uma vida, temos uma empresa que aparentemente ela é bem-sucedida, ela tem uma beleza, uma claridade para o mundo que parece ser a mais digna das dignas empresas existentes. Mas eu trago a pauta agora sobre algum tipo de lepra que talvez a empresa tenha, o mundo empresarial talvez esteja contaminado com lepras. E como sou cristã, a lepra eu vou trazer à luz da Bíblia. Na luz da Bíblia, a lepra era uma doença contagiosa que, inclusive, as pessoas elas ficavam fora do círculo da convivência com outros. Por quê? Por uma desobediência a Deus, a lei, as pessoas elas ficavam leprosas, né? E nós tivemos ali em Números capítulo 12 o caso de Miriam, onde Miriam, ela por falar mal de Moisés junto com Arão, Deus a chamou e ela ficou leprosa por estar duvidando, questionando a liderança de Moisés, que estava sob a direção de Deus. Então, Deus, ele permitiu que Miriam tivesse essa lepra. Tivemos ainda ali na época do rei Uzias, ele começou muito bem dirigindo o reino. Todavia, depois de um certo tempo, a soberba, né? É aquela coisa, né? Você dá poder ao homem e aí, de repente, você diagnostica o que realmente é, é o caráter da pessoa. Então, o poder fez com que ele se ensoberbecesse e ele não quisesse mais ser dirigido por Deus, tomar as direções de Deus para estar dirigindo a nação e chegando ao ponto de estar infringindo uma norma na qual era de que os incensos fossem acesos pelos sacerdotes. E ele, com toda a soberba, não, eu sou rei, eu posso e aconteço, ele desobedeceu à lei de Deus, e ele foi acometido de uma lepra, e neste caso ele ficou fora da convivência e até a sua morte ele ainda ficou com essa lepra. Mas o interessante é que a lepra, no caso de Miriam, foi curada, no caso de Naamã, que era um general que ele tinha lepra, ele era chefe general, então, só que por dentro ele, da vestimenta dele ele era tomado de lepra. E aí ele conseguiu essa cura através de um profeta. Ele foi procurar um profeta, direcionado por uma das servas, das empregadas dele. E mesmo contrariado pelo modo, pelo processo em que aquela serva, em que o profeta mandou ele fazer, né, mergulhar 7 vezes, ele foi curado. Assim também como os 10 leprosos da época de Jesus, né, no capítulo 17 de Lucas e Mateus 8, onde mostra também a cura da lepra. Trazendo para o lado físico, né, esse é o lado espiritual, esse é o lado que realmente aconteceu e é o que nos dará um direcionamento. Mas eu quero também fazer o paralelo para o lado físico, né? Nós temos a Wikipédia, que é um local onde mostra o que acontece no mundo, e houve uma pesquisa também em um site de saúde, onde mostra o que é a lepra fisicamente. Ele é uma infecção crônica, seus sintomas começam geralmente lentamente, não é manifestado esses sintomas nos primeiros 5 a 20 anos. Ela é causada por uma bactéria, Mycobacterium lepra, e essa bactéria é transmitida por um contato de longo prazo com pessoas que têm lepra.
Como prevenir a lepra? É não tocando em líquidos corporais ou erupção cutâneas de uma pessoa infectada, e ela pode ser curada. Qual o paralelo do espiritual para o físico com o mundo empresarial? No mundo empresarial, às vezes, quando nós não cremos que Deus pode nos direcionar, quando não cremos que Deus pode estar conosco para dizer vai para a direita, vai para a esquerda, faça aliança com essa pessoa, não faça aliança com a outra pessoa, quando não temos essa fé no Deus que nós servimos, essa convicção de que Deus está conosco e que nós podemos crescer, nós começamos a ter sintomas de lepras. Como? Nós começamos a não ser mais diligente em nossas empresas, não só diligente no sentido de trabalho, mas no trato com as pessoas, não sermos diligentes em como procedermos no quesito a parte tributária. Ou será que realmente o que nós espelhamos através das nossas declarações de imposto de renda é a realidade? Será que nós declaramos aquilo que realmente acontece? Será que nós acreditamos que, independente do que temos que declarar, nós cremos que Deus nos dará uma direção e aumentará, porque Deus é que nos prospera, apesar dele fazer que haja chuva e sol para todos, quando nós temos a bênção de Deus, independe a quantidade de imposto que pagamos, nunca faltará. E diferente disso, ao contrário disso, nós começamos a adquirir pequenas infecções que vão se tornando crônicas. Porque começa a mentir um pouquinho ali, um pouquinho aqui, começa a desvirtuar, a ter balanças fraudulentas, a não respeitar o próximo, a estar com pessoas, isso aí não tem problema. Mas eu não vou fazer desse jeito. Todo mundo faz isso, por que que eu vou fazer diferente? A não pensar de uma forma lógica, a não deixar o Espírito Santo tocar em nossos corações, para que nós possamos realmente dar a César o que é de César, a não deixar que o Espírito Santo nos dê estratégias para crescer de forma digna. Isso tudo faz com que a nossa empresa, que aparentemente, por sermos cristãos, é uma empresa de confiança, é uma empresa digna, talvez, se for buscar a fundo, ela está com algumas infecções leprosas. Mas se isso acontecer, nós temos como pedir a Deus uma direção e sermos perdoados e limpar as nossas lepras, limpar as lepras da empresa, certificar de que está fazendo aquilo de acordo com o que tem a direção, porque antes mesmo da direção dos homens, nós temos o norte do nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Nós temos o norte, o Senhor é um Deus justo, é um Deus de princípios, é um Deus de virtudes, é um Deus de amor, é um Deus de poder. Então, quando nós cremos e paramos de ouvir vozes e direções que não são de Deus, nós não teremos lepras e nós podemos estar em comunhão com o Senhor. Porque não é somente determinadas áreas da nossa vida que nos identifica com o nosso Pai, mas todas as áreas, absolutamente todas, inclusive a área empresarial, que foi um presente que Ele nos deu para cuidarmos desse presente. Assim como Deus deu um jardim do Éden e deu direção para Adão e Eva cuidar, nós também temos as nossas empresas como um presente de Deus.
como cuidá-las, mas eu não sabia disso, eu não sabia daquilo. Vamos buscar direção de Deus, vamos buscar a lei que é pública, vamos fazer aquilo que, se nós estivéssemos considerando Deus como nosso sócio, nós faríamos. Porque, sim, nós prestamos contas ao governo do país que estamos morando, da cidade. Mas antes de qualquer coisa, nós temos que prestar contas ao nosso Pai. E será que nós podemos abrir na nossa mesa de reunião todos os relatórios das nossas empresas e mostrar: Pai, aqui está a empresa que o Senhor me deu e que o Senhor é sócio. Não existe nenhuma lepra. Ou, se existe, me mostre para que eu corrija, porque eu sou sua representante e eu não quero que as pessoas me veem como uma pessoa leprosa, como uma empresa leprosa. Então, este vídeo é para diagnosticarmos, para refletirmos: existe alguma lepra em minha empresa? Ou quer como empregado, como empresário, como cliente, como fornecedor, existe alguma lepra dentro do mundo empresarial que eu estou sendo a causa? Eu estou sendo o transmissor? Se assim o for, devo recorrer ao Senhor, pedir para que Ele me cure e não permitir que eu esteja distante do arraial que é a presença do Senhor.